Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um Doutor Pod e hoje recebendo aqui uma dupla que traz luz e energia para todo mundo no Brasil inteiro, hein? Estamos recebendo hoje aqui os empresários sócios da empresa Eletrobidu Energia Solar e vamos conversar a respeito dessa fonte de energia que hoje é fundamental para a sua casa, para a sua empresa, para o seu negócio prosperar ainda mais. Estou conversando hoje aqui com Felipe e Vinícius, tudo bom? Boa noite. Opa, Tudo boa jóia, noite. Eduardo? Tudo Tudo bem? certo, Eduardo? Beleza. Tudo jóia. Pessoal, é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui e hoje nós vamos conversar um pouquinho, sobre essa fonte de energia que é inesgotável, que é a energia solar. Cara, energia solar hoje, querendo ou não, com a alta demanda de energia, com cada vez mais a gente precisando de energia elétrica, é realmente o que faz a matriz brasileira e suportar esse crescimento aí que a gente vem tendo. Muito bom. E aí, Vinícius, qual que é a sua perspectiva aí para esse negócio da energia solar? Então, tende sim a sempre aumentar, tá? Então a gente está num crescimento bastante exponencial. A gente vai falar um pouquinho de como surgiu aqui a Eletrobidu. Então, em 2014 era mais escassa, estava começando aí, e hoje o volume de projetos e pessoas com tendo mais fácil acesso está facilitando sim o mercado crescer e, consequentemente, o mercado de energia solar amadurecer mais ainda. E o que é engraçado, Eduardo, a gente que está desde o começo, né, Vini? Quando a gente começou no segmento, a energia solar não representava 1% da matriz brasileira. Hoje, no último mês, a gente é a segunda maior fonte, já passamos eólica e só estamos atrás aí da hídrica. De resto, tudo solar representa a maior porcentagem aí na matriz brasileira. Então já crescemos bastante e lá para frente, para 2050, a gente acredita que a gente vai ser a principal fonte nacional. Que bom. Vamos aproveitar o gancho aqui do Vinícius e já vamos falar dessa história da Eletrobidu. Como que surgiu a empresa, o nome, o negócio em si? Tá, legal. Cara, a Eletrobidu, ela vem de uma empresa familiar, tá? Então, meus pais, desde 95, atuam na área de engenharia elétrica, construção civil, tá? E por volta de 2012, a empresa estava com uma demanda muito alta, eles criaram um negócio paralelo no grupo, que era a Eletrobidu Comercial Elétrica, que era uma empresa de varejo de materiais elétricos. Então a gente distribuía, entregava desde disjuntores, automação, chuveiro, a gente tinha realmente um varejo. Em 2014, a gente acabou entrando ali no segmento do solar, devido a um convite especial da WEG, onde a gente começou a entrar ali. E conforme foi crescendo, como o Vini disse, no começo era muito pouco, mas conforme foi crescendo essa demanda, a gente chegou a um momento que realmente estava tão alto que a gente pivotou completamente o negócio e desde 2018 a gente atua praticamente exclusivamente com energia solar. Tá? E, Vinícius, quais estados vocês estão atuando? A gente começou atuando em São Paulo, então a Eletrobidu começou em São Paulo, nas regiões ali, começamos em Mogi das Cruzes, hoje nós temos 2 unidades em Mogi das Cruzes, uma ali na região de Campinas, especificamente em Indaiatuba, e uma unidade também em São Carlos. A Eletrobidu se tornou a maior empresa de energia solar que não terceiriza nada, é tudo funcionário nosso. E aí a ideia é se tornar também a maior empresa aqui de Minas Gerais, então por isso que a gente resolveu também atuar aqui em Minas Gerais. Então hoje estamos com 2 estados, então São Paulo e Minas Gerais. A ideia sim é expandir, é atender mais lugares e outros estados também. Aonde o sol brilhar, A gente tá lá. a Eletrobidu vai chegar. É isso aí. E Eduardo, e a estratégia que a gente usa, a Eletrobidu ali para expansão, é realmente uma estratégia onde a gente preza muito pela qualidade, pela entrega dos nossos clientes. Hoje a gente percebe que existem muitas franquias no mercado, muitas também com qualidade, mas o modelo de franquia, principalmente quando a gente está falando de engenharia, principalmente quando a gente está falando de uma solução um pouco mais complexa, difícil de você padronizar, a gente sabe que o processo acaba fugindo um pouco. Então, hoje a estrutura, como o Vini falou, que a gente tenta crescer e tenta trazer, é sempre trazendo parceiros, colaboradores que integram o nosso E quadro. que vão somar, no Uhum. projeto. E É que isso vão aí. somar no projeto, exatamente. É um crescimento mais sustentável, mas que hoje já tornou a gente a principal empresa de energia solar do estado de São Paulo. E, a propósito, pessoal, toda a energia gerada aqui no estúdio da Art Beats agora conta com a energia solar
que a Eletrobidu consegue captar e trazer para a nossa estação aqui de trabalho. Então, assim, nós já estamos testando e aprovando toda a parte de estrutura, de equipamentos, e eu quero até aproveitar como que vocês se tornaram representantes da WEG, que é uma das maiores empresas do segmento. Sim, sim. Eu até puxei um pouco o gancho aqui no começo, né, Eduardo? Falando da época que a gente entrou no solar, que foi lá por 2014. O que acontecia? A gente já trabalhava com WEG. Seja nos nossos serviços, a gente já utilizava equipamento WEG, seja no varejo ali, a gente revendia equipamentos dele, principalmente da área de automação. Então já tinha um contato com o pessoal. Já tinha. E daí, quando surgiu o solar, que realmente ele pôde se conectar na rede lá em 2012, com a legislação que permitiu tudo isso, a WEG fez um convite pra gente. E como a gente já tinha um relacionamento, ingressamos com ele, a gente já conhecia o produto, né? Exato. Se vocês vendiam, é porque já sabia que o produto era bom, né? Exato, já sabia da qualidade que a WEG traz. O pessoal às vezes nem conhece a WEG por nome, mas o logo marca a pessoa. Então, às vezes, agora eu sei quem é. Então, além da qualidade, também tem a empresa ser bastante conhecida no mercado. A marca. Ter mais de 60 anos hoje, então isso traz confiança e estabilidade também para o público em geral. E todo o sistema de vocês é WEG? Tudo a gente trabalha com WEG. Até o único parafuso lá é WEG. Que bom. Então, o cliente pode ficar tranquilo que tem qualidade com mais de 60 anos, né? É isso aí. E quanto tempo de garantia tem o sistema fotovoltaico? Bom, existem 2 tipos de garantia, tá? Mas o mais conversado aqui seria de eficiência, que hoje a WEG diz que o sistema fotovoltaico tem que estar entregando no mínimo 80% do combinado daqui a 25 anos. Então, daqui a 25 anos, tem que estar gerando no mínimo 80%. Quer dizer que a gente tem que jogar fora depois do sistema depois de 25 anos? Não, né? Talvez vai ter atualizações de tecnologia com e certeza, a gente expande. Né? E daqui 25 anos você já teve o payback, já teve todo o retorno do investimento. Se você não tiver espaço do telhado e tem que tirar, você tira e põe coisa nova, entendeu? Ou, se você tem espaço, é só adicionar mais coisas. Talvez pode complementar, né? Exato. O projeto é vivo, né? Que a gente fala. É sempre possível expandi-lo. Então, não tem segredo aí, não. Não, e quando eu entrei em contato com a Eletrobidu, para colocar aqui no nosso estúdio, o pessoal mesmo comentou, não, você está colocando tantas placas, mas o seu sistema comporta muito mais placas, porque o inversor, né? Isso, o que manda o coração do sistema hoje é o inversor de frequência, né? Existem diversas marcas, diversos tipos de inversores, mas o coração é o inversor de frequência. E o inversor ele tem uma potência, né? Uma potência, uma capacidade ali. E existem diversos inversores, tem de 3, de 6, de 18 e por aí vai, de 60. No seu caso aqui, a gente colocou um inversor de 6, que possibilita uma expansão de até 16 módulos de 550 watt-pico. Claro, se você diminui potência de módulo, consequentemente você aumenta a quantidade instalada também no seu sistema. Por exemplo, se seus módulos fossem de 445, a quantidade suportada seria de 20 módulos, não seria 16. Mas como a gente aumentou a potência do módulo, o inversor vai suportar 16, tá bom? Então vamos aproveitar e já começar do começo, né? Como que é essa captação da energia fotovoltaica? Tá, vamos lá. O que acontece hoje lá no telhado, Eduardo? Quando tem irradiação solar, o painel fotovoltaico ele é responsável por pegar essa radiação e converter ela para energia elétrica. Então, as células lá, elas fazem essa função. Pega a irradiação solar e converte para energia elétrica. E aqui já tem um ponto curioso. Normalmente o pessoal pensa que é calor. Calor para o sistema solar, ele não é nem vantajoso. Porque como ela é um semicondutor, como se fosse eletrônico, tudo que esquenta no eletrônico, ele perde eficiência. É a irradiação. Irradiação é o que faz ali ela pegar aquela luz e converter para energia elétrica, tá? Então, as placas fotovoltaicas, elas captam luz. Luz. E não calor. Não calor, perfeito. Como é feito, por exemplo, nos aquecedores solar para chuveiro, para banho, né? Exato. Esse daí ele vai captar calor. Então, esse é totalmente... E tem ele com aquele vidro, então tubos, né? Exato. Esse é totalmente dependente da temperatura. Então, num dia de inverno, você não esquenta a água. Então, por isso, você tem um boiler lá para armazenamento e nele vai ter uma resistência que pode ser com timer, ele liga sozinho, por termômetro, ou você liga. Então, esse é totalmente dependente da temperatura. Então, o da Eletrobidu, ele trabalha
por luz. Por É luz, isso aí. por irradiação. Muito interessante, né? Eu acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo imaginavam, não, quanto mais sol batendo ali no meu telhado, mais energia eu vou captar. Na verdade, tem um ponto legal que eu Sim. costumo dizer até com os clientes nossos, que é o seguinte, por exemplo, o pessoal acaba confundindo mesmo isso. Então, o que muda? Quanto mais alta a cidade for, a irradiação solar, a horas de sol pleno, é maior. Então, eu quero dizer, produz mais energia. Então, um exemplo, na praia é calor, lá deve produzir muita energia? Não, lá é menos, porque tá mais, a gente vai pra praia e te Tá no desce a plano. serra. A gente fica mais longe do sol. A irradiação solar lá é menor. Consequentemente, talvez para entregar a mesma energia aqui, com o número de placas que a gente colocou, a gente tem que colocar, se fosse no caso lá, 2, 3, 4 placas, dependendo do projeto, porque a irradiação lá é menor. Ah, legal. Então vocês fazem também esse cálculo, né? Dependendo da região onde serão colocadas. Então, por exemplo, aqui em Minas, que tem muita montanha, vai ser um facilitador para o cliente da Eletrobidu colocar, às vezes, até com um custo melhor, né? Exatamente. Isso impacta em custo. Então, quanto mais irradiação solar, mais alto também tiver, e o projeto mais barato tende a ficar. Cada região, hoje a gente tem um mapa onde a gente olha isso e quando a gente vai dimensionar lá no nosso sistema, a gente escolhe a cidade. Sim. E já tem tudo pré-mapeado lá pelo INPE, que é a base que a gente usa, qual que é o índice de radiação daquela cidade. Então, dependendo de aonde a gente estiver, com o mesmo consumo, a gente precisa de uma quantidade maior ou menor de painéis solares. Então, uma pergunta de leigo, tá? Amanheceu, o sol ainda não está a pino, está começando a subir. Só aquela claridade do sol, então, ele já começa a captar. Como eu vi lá no visor do inversor, aparece lá 60 watts, 70 watts, é mais ou menos isso. Então, ele vai Isso. começando a captar e vai crescendo durante o aumento dessa luminosidade. A curva do solar é exatamente essa. Se você olhar lá no seu gráfico, no seu aplicativo, de manhã ele começa devagarzinho, vai subindo. Ao meio-dia ele chega ao seu ápice ali e depois começa a decair de novo até umas 6 horas da tarde, tá? Então a gente vê uma parábola assim, onde a gente atinge o pico máximo ali por volta do meio-dia. Mas desde manhã, desde bater iluminação, o sistema solar ele já está gerando energia. Isso é muito interessante, né, gente? A tecnologia é sempre bom, né? É. E acredito que aí os doutores que estão nos assistindo, olha, você precisa colocar placas fotovoltaicas na sua clínica, na sua empresa, nos hospitais. A Eletrobidu coloca em qualquer lugar, né? Qualquer Sim. lugar. Então isso é ótimo, hein, pessoal? E olha só, o sistema solar fotovoltaico, ele faz algum tipo de barulho? Cara, hoje, o que acontece? Até para eu só tentar complementar aquela resposta que você deu de como que a gente gera, Sim. lá em cima a gente é responsável por pegar a irradiação e converter para energia elétrica. Só o que acontece hoje, cara? A energia elétrica que a placa gera, que o painel gera, ela tá o que a gente chama em corrente contínua. A forma lá como ela é construída, ela gera energia como se fosse uma bateria. A gente tem um polo positivo e um polo negativo. Só que tudo que a gente usa na nossa residência, aqui no estúdio, nas empresas, tá em corrente alternada. Então, por isso que precisa daquele equipamento que o Vini falou que é o coração, o inversor, para fazer essa transformação, tá? Então, quando a gente faz essa transformação, a gente transforma a corrente contínua para corrente alternada. Com isso, a gente pode utilizar ele na Os nossa eletrodomésticos e tudo mais. casa. Isso mesmo. E a energia que volta para a companhia de energia, como que ela funciona, assim, para que o pessoal possa entender isso? Ela chega, sai contínua, vai para o inversor alternada e vai para a rede, volta, no nosso caso aqui em Minas, para a CEMIG, Isso. Uhum. de modo alternado também? Isso. A CEMIG, que é quem fornece para vocês hoje, ela te entrega toda essa energia, né, a tensão numa corrente alternada. Ela entrega uma base de tensão e frequência e a corrente que passa ali ela é alternada. Então, quando você devolve nos mesmos moldes para ela. Tanto que quem parametriza isso é ela. Você só injeta energia ali no sistema. Você não muda nem a tensão, nem a frequência da rede. Então, o fluxo é perfeito para a CEMIG também, né? Para ela é muito Não bom. causa problema nenhum. Até porque essa semana o vistoriador da CEMIG veio aqui, ele não ficou um minuto. Não, Ele chegou, olhou a instalação, foi lá olhar no telhado, desceu e falou assim, não está aprovado. Isso é bom, né, gente? Porque eu acredito que às vezes algumas instalações que são mal feitas, o cliente pode ficar com problemas, né?
tendo novas vistorias e tudo mais. Demora para troca de medidor, às vezes uma má instalação, cabeamento não isolado, DPS mal instalado, isso impacta em não aprovação também da CEMIG, né? Não só CEMIG, mas também outras qualquer concessionárias. companhia. Exatamente. E um ponto também é que até a gente estava falando ali, a gente ia entrar na questão do ruído, se o sistema Isso. fotovoltaico gera barulho. O que que acontece? Existem alguns equipamentos fotovoltaicos, principalmente alguns mais antigos ou de marcas que realmente a ideia é tentar entregar algo num custo mais baixo, que ele faz barulho. Por quê? Tudo que tem eletrônica precisa ser refrigerado. Hoje, os equipamentos WEG, eles trabalham com uma ventilação que a gente chama de uma ventilação passiva. Então, o próprio ar se convecciona ali e refrigera o equipamento. Mas tem alguns que ele tem realmente uma ventoinha, um cooler, um ventilador ali para forçar ativamente a ventilação desse. Esse cara faz barulho. E esse cara tem algumas restrições de onde se colocar. Se você deixa ele exposto, a água vai molhar, então a CEMIG talvez não aprove, tá fora das normas. Então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso realmente para garantir uma implantação com sucesso. Além disso, requer também manutenção. Sim, então esse tudo que é o tem problema. parte móvel, por exemplo, um carro, você tem que fazer manutenções. Como tem parte móvel nesse inversor ventoinha, né? Ele hélice tem ali, que é um dissipador? é um dissipador de calor, só que ele é forçado, né? Uhum. Refrigeração forçada. Então é igual comparar a ventoinha de computador, de carro, até um de... cooler. Exatamente. E o da exato. WEG usa... A da WEG não tem. Toda a Não refrigeração é por aletas, então a refrigeração é passiva. Tá. Troca calor com o ambiente. Não, e realmente, né? Um sistema que tem um cooler, com o tempo vai entrando poeira, jeito, Exato, tem que umidade, trocar. vai travar. Vai travar. É isso aí, uma hora trava. É. E Tudo se que tá parar, girando, uma hora para. aí tem risco de danificar o inversor e por aí vai. Por isso requer manutenções, né? E, cara, esse do parar também é legal. A gente, hoje, no nosso portfólio, a gente é uma empresa que a gente atua muito dentro de residências, tá? 70% dos nossos projetos, eles são focados para residências. Os outros 30% a gente atua em todos os níveis comerciais, todos os segmentos. Mas quando a gente está falando ali do comercial, do industrial, até mesmo do agronegócio, muitas vezes a conta desse cara é muito grande. Sim. O sistema solar é muito grande. E um dia parado representa ali 5, 6 mil que ele deixou de gerar. Ou até mesmo em projetos muito maiores, mais do que isso. Tá? Então, realmente, ter um monitoramento, ter um acompanhamento e garantir equipamentos que têm uma vida útil, uma taxa de falha menor, faz total sentido ali depois de E aumenta o instalado. custo da produção da pessoa, né? Sim. E uma pergunta aqui, até que as pessoas mandam pra gente, que a gente fez uma enquete no Instagram, e o pessoal fala assim, poxa, né? O pessoal fica curioso. Eu posso ligar um sistema somente no meu ar-condicionado e na geladeira, por exemplo? Ou não? Esse sistema ele é para a residência inteira? Não, né? Esse sistema, ele se comunica com a rede elétrica da casa. Então, claro que depende da potência do sistema, quantas placas você tem, depende do tipo de cabeamento que a gente tem que ligar. Mas vamos pensar assim num cabeamento comum, de um 4 milímetros, aí para cima um pouquinho. Pense em um ponto de energia da casa, onde vai ser conectado. Esse ponto de energia, né, ele vai servir como uma tomada ali para o sistema, só que ao invés de consumir, ele vai injetar, né? Esse ponto, vamos pensar que a artéria é o que vem da rua e esse ponto é uma veia, né? E essa veia, ela se comunica com a casa toda, porque vai se comunicar com o seu quadro de energia. Vai irradiar, e né? o quadro vai irradiar. Então, tudo que utiliza energia elétrica, você pode utilizar. Não somente o pessoal fala do ar-condicionado, de chuveiro, porque são os que gastam mais, né? Freezer. Puxa muito. Né? Mas é para tudo, para lâmpada, para qualquer tipo de iluminação, para ar-condicionado, para freezer, para tudo. Não, que e depende de com energia. certeza a Eletrobidu vai fazer um cálculo de forma que a pessoa tenha tranquilidade no consumo, né? Sim. Você não vai fazer um cálculo que você vai continuar pagando excessivamente para a concessionária. Sim. Né? A intenção é diminuir o custo. Exatamente. Essa é a intenção, é reduzir custo, né? E, cara, essa, na verdade, foi a grande sacada da energia solar, que era o sistema que a gente trabalha, que a gente chama de sistema on-grid, que é sistema conectado na rede, que a gente pode usar o net metering e devolver energia para a concessionária. Por quê? Antigamente já existia sistemas fotovoltaicos, só que a gente chamava de sistemas isolados, onde eu tinha uma bateria, onde eu tinha alguma coisa ali para armazenar aquela energia.
Por isso que muitas vezes vem na cabeça da pessoa, pô, eu posso ligar só meu ar-condicionado? Às vezes a pessoa acha que o sistema solar tem que aguentar aquele Tem equipamento. um limite ali. Limite, mas não é. Você conecta ele como se fosse qualquer outro equipamento na sua casa. A diferença é que em vez dele consumir energia, ele injeta energia na rede. Então você não se preocupa, você está gerando. Se você vai consumir no ar, na geladeira, na lavadora, não importa. Traz até mais conforto, né? Sim, Sim, é te trazer exatamente. conforto. É isso que a gente fala. Hoje, quando o pessoal pergunta, pô, o que a Eletrobidu faz? A gente é uma empresa que trabalha com energia solar. Mas, no fundo, o nosso grande objetivo é trazer mais conforto e qualidade de vida para os nossos clientes. É isso que a gente E busca. economia, né? Exato. Acho que é a grande chave da energia solar para as pessoas que procuram é essa questão da energia, né? Exato. Porque quando vocês trouxeram aqui a solução aqui para o estúdio, eu percebi facilidade no pagamento também desse sistema, mas a gente vai entrar nisso mais para frente, porque vamos conversar primeiro sobre os processos, né? Sim. Porque esse sistema de energia solar, ele funciona à noite? Acho que é isso que a pessoa pensa, né? Quando ele pensa assim na questão, eu vou armazenar na bateria e para poder usar à noite. Como que funciona? Explica para o pessoal. Bom, existem alguns tipos de sistema, como o Felipe disse, tem um off-grid, que é fora da rede, mas no caso que a gente está falando aqui é o on-grid, que é utilizando a rede da concessionária também. E também o da casa, né? Como que funciona? O sistema fotovoltaico, ele não produz energia durante a noite, né? Não tem luz, né? Não tem luz, Não tem não radiação. tem radiação, né? O pessoal, mas é a luz da lua? Não, Poxa. não, né? Aí você deu algumas velas. vai. Entendeu? Se você pôr muita iluminação, ele vai até gerar, mas você vai mas ter que alimentar essa iluminação de algum lugar. Vai ter que pôr fogo na casa. É, isso aí. Então não, né? A ideia à noite é a gente justamente consumir os créditos que a gente gerou durante o dia. Então, durante o dia, a gente produziu energia, consumiu instantaneamente, e parte dessa energia que a gente produziu, o excedente, a gente emprestou lá para a concessionária, no caso aqui para a CEMIG, para a gente utilizar depois. E esse depois seria, por exemplo, à noite, tá? Esse crédito a gente consegue utilizar à noite. Perfeito. E com relação a esse crédito, Felipe, nós emprestamos para a CEMIG, e como que a gente pode captar depois esses créditos? Lógico, tem um consumo, né? Sim. Mas se o sistema sobra alguns quilowatts de energia, como que a gente pode utilizar isso depois? Tá. Cara, a gente tem basicamente duas formas de utilizar isso. A primeira é você consumindo depois, em algum outro momento, aumentando o consumo. Ou então, vamos pensar que você tem uma outra residência, ou então um outro imóvel dentro da mesma área de concessão. O que você pode fazer? Cara, tudo que sobrou aqui da minha unidade geradora, eu quero abater da minha outra propriedade, do meu outro local de consumo. Então, você pode fazer isso e administrativamente descontar em uma outra fatura de energia que você tem. Então para aquele empresário que tem uma casa aqui em Belo Horizonte e um sítio no interior de Minas, ele pode utilizar esses créditos para abater a conta lá no sítio, por exemplo. Sem dúvida. E esse modelo foi a coisa que fez a CEMIG ser a concessionária onde mais se tinha sistema solar. Minas foi pioneira no sistema solar. Por quê? A gente lá do estado de São Paulo, a gente está dividido em 4, 5 concessionárias. Então eu tenho uma dificuldade de fazer esse jogo. Um cara que está mais pro litoral não pode ir pro interior. Aqui vocês estão basicamente todo com a CEMIG. Tem um pedacinho de Energisa, mas basicamente é tudo CEMIG. Então o cara pode gerar aqui e abater no interior, abater no norte, abater no sul. Então, nesse caso, o monopólio foi bom. Nesse Exatamente. caso, para quem tem um alto consumo remoto, foi bom. E é interessante, né, poder observar esses detalhes, que eu acredito que grande parte das pessoas que nos assistem, elas começam a imaginar, poxa, pode ser interessante eu ter lá na minha empresa e abater na minha casa. Ou tem que estar no mesmo CPF, CNPJ. Como que funciona isso na questão burocrática? Tá. Precisa estar na mesma titularidade. Seja o mesmo CNPJ, o mesmo CPF, ou então você pode fazer isso com matriz e filial, mas tem que estar na mesma titularidade. Se a gente não tiver com a No mesma contrato titularidade... social, no caso. Isso, exatamente. Senão E não a funciona. Eletrobidu auxilia nesse processo também? Como que funciona? Ou é a pessoa que entra em contato com a companhia de energia? Não, toda assessoria a Eletrobidu dá, tá? Então, toda a tratativa com a distribuidora, desde a parte de implantação, né, Vini? Desde o zero até a parte de rateio. Exatamente. Se quiser mudar, isso é vivo. Eu não tô engessado. Se em algum momento eu quero abater de uma residência,
amanhã eu quero mudar, eu posso mudar e posicionar em outra, posso pôr em várias também, não é só uma. Isso aí tem uma flexibilidade, tipo, extrema. E hoje em dia ficou um pouco mais fácil, né? Porque eu acho que essa mudança de titularidade vocês fazem até online no sistema da CEMIG. Hoje é muito simples, né? Entrar no site da CEMIG e pedir titularidade de uma conta é extremamente rápido. Eu me mudei recentemente e fiz em 10 minutos. Então é muito fácil, né? Claro, é fácil porque ninguém quer pagar conta de energia, então por isso que facilita mudar de titularidade, né? Não é todo mundo quer assumir uma titularidade. Sim, assumindo dívida, né? Entendeu? Mas isso varia de concessionária para concessionária, tanto que é isso que a gente sempre fala, cara. Muitas vezes o sucesso da implantação de um projeto solar, ele está muito voltado por qual o know-how da empresa integradora, a empresa que vai implantar o projeto, dentro da distribuidora, tá? Porque muitas vezes quando se trava alguma coisa, é por conta de um know-how não existente ali dentro. Então, é importante conhecer os processos, porque muda de distribuidora para distribuidora. Tem que ter um estudo. Tem que ter um estudo bem aprofundado. E no caso, assim, eu consigo zerar a minha conta de luz, né, conta de energia, utilizando o sistema fotovoltaico? Como que funciona isso? Manda essa aí, eu vi nessa aí. Não, essa não tem como zerar a conta de energia, né? Porque, querendo ou não, você tem um encargo de disponibilidade da rede elétrica. Então, só do fato de você ter um padrão aqui de entrada, uma energia da concessionária ligada à sua residência, você tem contribuições a serem pagas. A iluminação pública. Contribuição de iluminação pública, ICMS. Querendo ou não, você tem um consumo mínimo com a concessionária. Então, por exemplo, mesmo você não consumindo nada, né? Fui viajar, fiquei um mês fora. Você tem um encargo mínimo, né? E dependendo de cada padrão, você tem um mínimo. Por exemplo, um trifásico é em torno de 100 kWh e um bifásico em torno de 50. Então, você obrigatoriamente tem que pagar o mínimo. Mas aí que vira a graça do investimento. Pô, o cara tá gastando R$2.000 pagando uma conta 50? entendeu? E aí tudo que ele deixa de pagar começa a ser o payback dele, é o retorno financeiro dele. E é justo também isso, né, cara? Porque tá utilizando você tá o sistema. utilizando, você injeta durante o dia, você distribui na rede deles, tem hora que você precisa pegar deles, então é realmente uma remuneração justa ali e sustentável pro segmento solar crescer. Nossa, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma conta aí de R$500, ela pagar R$50, né? Já é uma diferença considerável, né? Gigantesca. E, por exemplo, e se acabar a energia lá da rua, né? Igual o pessoal fala, teve um apagão lá na rua. A minha casa também, ela fica sem energia, o meu estúdio, o meu escritório, como que isso funciona? Porque se tá ligado na rede da CEMIG, eu posso sofrer com isso, né? Sim. E, cara, esse é um ponto que o sistema solar não resolve, tá? Essa é uma dúvida muito clássica aqui, que sempre existiu. Mas hoje, se você tem um sistema de solar on-grid e cai a rede da concessionária, você também fica sem energia. Por quê? Primeiro que são normas para proteção realmente. Imagina se hoje cai a rede da CEMIG, certo? E você continua gerando conectado neles. Um técnico que vem dar a manutenção ali para religar, ele pode sofrer um acidente, porque ele acha que não tem energia e você está devolvendo ali, você pode causar um acidente nesse técnico, tá? E depois também, por quesitos técnicos, os inversores de frequência, que são os inversores on-grid, eles são desenhados de uma forma que eles precisam da rede para eles funcionar. A rede precisa dar uma base de frequência ali para ele, para tudo rodar muito bem, tá? Então, caiu energia, a gente fica sem, não tem como resolver isso. O intuito, então, da energia fotovoltaica on-grid, né, é a redução da conta de energia. É você reduzir conta, você economizar. Essa que é a ideia. E não ter energia quando faltar da CEMIG. Esse é o grande ponto. Exatamente. Porque é uma pergunta que realmente vem à cabeça das pessoas, né? Tipo assim, estou resguardado, vai acabar a energia da rua, eu continuo com a minha aqui. Mas dá para entender nesse sistema on-grid, né? Isso, ele tá conectado. Se fosse o off-grid, a pessoa teria as baterias. Exatamente. São caras nessas baterias. E hoje, até para falar da bateria, você falou do sistema off-grid, que é o sistema que ele depende 100% das baterias. A gente está falando do on-grid, que é o sistema que mais é entregue hoje aqui dentro do Brasil. E no meio do caminho, hoje já é possível no Brasil, a WEG tem solução para isso, a gente conectar sistemas híbridos. Interessante, hein? Isso, esse sistema é bem legal. Ele vai crescer com o tempo. Hoje, como a gente realmente visa a redução de custo, ele não fecha tanto a conta. Mas tem uma pessoa que pensa em backup por luxo,
acaba fazendo sentido, é que a bateria ainda é cara. Mas ele fica no meio do caminho. Então, ele funciona de forma on-grid quando a gente tem a rede funcionando. Assim que a rede cai, ele chaveia lá internamente e transforma o inversor de uma forma off-grid ali para um circuito de backup. Você elege algumas cargas críticas, uma iluminação, uma geladeira, algum ponto que você quer manter, e ele mantém esse ponto ainda funcionando. Isso aí para uma fazenda, alguma coisa assim, é muito interessante, né? Porque às vezes a energia nesses locais ela é mais fraca, né? Sim. E às vezes a pessoa, vamos dizer aqui em Minas, o cara é um produtor de queijo, né? O freezer dele não Sim. pode desligar às De vezes. forma alguma. É exatamente isso que movimenta esse mercado. Então, é necessidade de energia elétrica e não é redução na conta de energia. Então, é totalmente um público que é destinado à necessidade. Então, o cara que precisa de fato. Então, esse é o O X nicho. da questão, É né? isso aí. E sobre a manutenção desse sistema de energia solar, é cara a manutenção? Como que vocês trabalham lá na Eletrobidu? Cara, hoje quando a gente fala de manutenção, entra também um ponto legal que fala um pouco sobre a maturidade do segmento, tá? Eu te contei aqui que a gente começou lá em 2014, tá? O sistema solar, o primeiro do Brasil, pôde ser conectado em 2012. E a energia solar ela veio com um discurso que não tem manutenção, não precisa fazer nada. Não é que não tem manutenção, existe. Só que essa manutenção ela é muito reduzida. Mas, por exemplo, o sistema solar ele precisa passar por uma limpeza com uma certa frequência. Senão, realmente, a gente perde a performance dele. Então, a gente recomenda, dependendo da região, a cada 6 meses, 1 ano, que seja realmente feita uma lavagem nos painéis para garantir que a gente sempre esteja entregando o máximo de disponibilidade. Mas isso realmente tem um custo bem reduzido. A gente só investe um pouco mais ali no início, mas depois a manutenção do sistema ele tem um custo bem baixo. Tá? Isso é ótimo, se porque aqui em resume Minas lavagem. existem algumas cidades que têm muito problema com minério, Sim. né? E Isso aí. a gente vê os caminhões assim lotados de minério de ferro. Imagina uma casa no interior Uhum. com esse acúmulo de minério, né? Não vai funcionar perfeitamente. A sujeira, a impureza acaba sendo igual um óculos escuro pra gente, né? Então você não permite radiação solar entrar e, consequentemente, a A produção de energia fica mais baixa. Então, lavar é extremamente importante. Manter a qualidade dos equipamentos e a limpeza é importantíssimo. E depende muito, como você disse, da região. Por quê? A gente aprendeu isso com o tempo, quando a gente está numa região que não tem poeira, não tem muita sujeira ali, é tranquilo. O cara até demora 2, 3 anos e não perde muito pouca eficiência. Mas, por exemplo, a gente tem um estudo de caso que a gente instalou numa fábrica de portas de madeira. A serragem. Serragem, ele lava quase todo mês. Ele aprendeu lá dentro da operação dele a fazer essa manutenção e realmente faz sentido. E é possível o próprio usuário limpar o painel? Existe alguma coisa assim? Não é nada de outro mundo também, né? Não é, cara. A gente tem uma cartilha onde a gente explica passo a passo as boas práticas para fazer essa lavagem. O que a gente sempre pede pro cliente, para a empresa, é tomar cuidado, porque, querendo ou não, é trabalho em altura. Sim. Então é ali que tá. A gente está preparado com NR35, EPI para executar isso. O cliente muitas vezes não. Então, se ele for ele mesmo executar, ele tem que tomar cuidado ali com a segurança. É verdade, né? Senão ele escorrega, desce o telhado não aí. dá. E querendo ou não, você tem horários ideais também para fazer isso, né? Quando o cliente próprio vai fazer, a gente recomenda, faz no comecinho da manhã ou faz lá no final da tarde, porque daí você também não atrapalha a geração. É um dia, algumas horinhas, mas mesmo assim atrapalha a geração. Então, saber o horário que também vai fazer é bastante importante. Um detalhe que eu pensei agora aqui. A pessoa ou o profissional da Eletrobidu vai lá limpar. É com água e sabão, algum tipo de sabão especial, né? Não há risco de eletricidade nenhuma nas placas, ou há? Não há. Ele vai esfregar, né, com algum, não sei se é com alguma espuma, com alguma coisa assim, então não há risco de choque. O que acontece hoje? Hoje, na lavagem que a gente faz, que é uma lavagem mais profissional, a gente tem alguns equipamentos. Então, existe como se fosse um escovão elétrico, que ele consegue se esticar bastante, e uma pazinha giratória lá em cima. A recomendação dos fabricantes de painel é não usar nenhum tipo de produto. Então, é o escovão e água. A gente trabalhar com isso, tá? E qual que é a vantagem, cara? Hoje,
todas as conexões feitas lá em cima do sistema solar, ele tem um conector preparado onde a gente não acessa as partes elétricas. Então, nem se a gente quiser, é muito difícil a gente encostar em alguma parte elétrica. E ele está exposto, ele é IP68, ele está preparado para ficar na chuva. Então, o risco de choque ali, ele é mínimo, tá? Isso é ótimo, hein? Porque às vezes, né, a pessoa fala assim, nossa, eu não vou mexer nunca naquilo ali. E numa situação que ela precise limpar, ela pode até limpar com as recomendações aí de vocês. Isso aí. Agora, você falou do IP68. Os painéis, eles são resistentes? Eles aguentam, por exemplo, o granizo? Sim. O que acontece hoje também, cara? A gente no Brasil, as coisas chegam um pouquinho depois, às vezes as coisas acontecem lá fora primeiro, mas já chegam com uma preparação maior. Então, esses painéis solares, eles foram desenvolvidos inicialmente para trabalhar lá fora. Tem região que é muita neve, a gente vê algumas... Pesada, né? Pesada. Algumas lavagens em região com neve, limpeza, onde realmente acumula demais. E o peso ali é gigante, às vezes cai alguma coisa. Então ele está preparado para trabalhar nessas condições. O que ele aguenta de pressão de impacto lá em cima no painel é absurdo. Então granizo é tranquilo, muitas situações são tranquilas. O vandalismo que é complicado. A gente tem, como tem inúmeros projetos, a gente já passou por várias situações. Se a pessoa jogar uma pedra, um tijolo, algo do tipo, realmente o painel não aguenta. Mas para condições normais, é bem tranquilo. E se por acaso um dos painéis parar de funcionar, todos param ou não? Só aquele que foi danificado por uma pedra, alguma coisa assim? Como que isso funciona? Depende de algumas coisas, tá? Depende de fatores de topologia, tá? O inversor, que é o nosso coração ali, um inversor VEG, por exemplo, ele tem múltiplas entradas. Então, mesmo se você tiver algum problema num segmento de placa, você não para o sistema inteiro, tá? E as próprias placas, dependendo do tipo de falha que acontecer nela, ela tem um modo que a gente chama de modo de bypass. O que é isso? Ela é ignorada ali no sistema, ela meio que é ignorada e o sistema continua fluindo, tá? Mas depende de alguns fatores técnicos para a gente entender se para uma parte ou para somente o módulo, tá? É interessante, porque eu estava pensando assim, né? Às vezes a pessoa coloca ali o sistema e esquece dele. E, por exemplo, ela para de perceber que não está gerando aquela quantidade toda de energia. Existe algum aviso? Chega no aplicativo? Vocês dão esse tipo de suporte para que, Eduardo, parece que a placa tal parou de funcionar. O cliente tem um aplicativo de monitoramento, então ele consegue controlar ali como que está a geração do kit fotovoltaico dele, e também tem o nosso pessoal de pós-venda. Então hoje a gente sabe quanto custa um pós-venda, tá? E o pessoal passa por treinamentos justamente para identificar essas causas. Então, por exemplo, parou um negócio, parou uma plaquinha, a ideia é que o equipe de monitoramento entre em contato com você para poder entender se você desligou alguma coisa, se somente caiu uma rede Wi-Fi porque o inversor se comunica com a internet, né? E é ali que a gente alimenta nosso aplicativo, nosso monitoramento, ou se de fato aconteceu algum tipo de problema. E aí, acontecendo um tipo de problema, a ideia é mandar uma equipe aqui, meio que salva-vidas aí, para poder corrigir o sistema caso aconteça algum tipo de problema aí. E essa garantia, né, do pós-venda, ela dura quanto tempo mais ou menos? Ou é o tempo que o sistema está funcionando? Como que é? Não, como que funciona hoje? Claro que o suporte ele sempre vai existir de alguma forma, mas hoje quando a gente está falando de uma entrega que a Eletrobidu faz, principalmente o primeiro ano, é um ano onde a gente tem um suporte 100% gratuito ali. E tem adaptações do cliente, né? Sim, exatamente. Esse primeiro ano, que é um ciclo, e um ciclo sazonal de inverno, verão e tudo mais, é onde a gente percebe realmente a entrega do sistema. E nesse ano a gente entrega como bônus gratuito esse monitoramento. O aplicativo é um aplicativo do fabricante, é um aplicativo ali dos inversores. Então você vai ter ele para a vida inteira. Mas o que a nossa equipe faz hoje? Como você perguntou e o Vini falou, se tiver algum alerta, ele apita direto no seu celular, te dá uma mensagem ali. E daí, como a identificação desse alerta depende de características técnicas também, você chama o nosso time. O nosso time por lá, hoje que a gente está no mundo da internet das coisas, eles sabem tudo que está acontecendo. O inversor está comunicando com a nossa base. Então sabe desde a tensão da sua casa até outros parâmetros de temperatura do inversor. Então muitas vezes de lá eles conseguem identificar. Às vezes tem que deslocar uma equipe.
Então, esse suporte que a gente dá, da gente fazer toda essa análise, ele é por 1 ano. Depois disso, existe algum custo ali, caso seja necessário o deslocamento da o equipe. deslocamento, algo do tipo, que a gente precisa também cobrar. Claro. Tá? Mas o suporte, a gente vai estar lá ativo sempre para atender os nossos clientes. Isso é muito bom. Produção, nós temos aí um comercial que a Eletrobidu tem com uma personalidade da televisão brasileira. Coloca no ar aí pra gente, por favor. E hoje eu quero apresentar para vocês Eletrobidu. Dá uma olhada. Hoje eu estou recebendo a visita deles aqui em casa. São 6 profissionais que estão fazendo um serviço inacreditável. Depois de muitas pesquisas que eu fiz e indicações, eu acho que a indicação é a melhor coisa que tem. E começando com um amigo em comum, que é o César Filho, que todos vocês conhecem, o Neto, que todos vocês conhecem. Eu caí na tentação da Eletrobidu. Hoje, a minha economia, ela vai se transformar em lucro, que é o que eu quero propor para vocês. Eu, se fosse você, entraria agora em contato com a Eletrobidu. Por quê? Você vai pedir um técnico na sua casa, eles vão avaliar, vão ver quanto você gasta de energia, vão fazer um projeto que vai caber no seu bolso, e eu tenho certeza absoluta que a sua economia vai ser incrível. Depois vocês vão falar, poxa, bem que o Luiz Ricardo falou, bem que eu poderia ter feito isso antes, porque hoje eu já estou arrependido. Eu poderia ter mudado a energia da minha casa para energia solar já há muito tempo, porque a economia é incrível. Vocês vão ver, eles não terceirizam nenhum, todos os profissionais são contratados da Eletrobidu. E isso já dá uma segurança muito grande para a gente, que é o consumidor final. Porque o pós-venda é o principal. E se você não tem um pós-venda, isso fica ruim para você, tanto para você quanto para sua família. Quer fazer um orçamento? Energia elétrica? Eletrobidu. Eles trabalham com a WEG. Depois procure saber quem é a empresa WEG no mercado de energia solar. Eletrobidu. Essa é 10. Que serviço incrível aí feito na casa do Luiz, hein? Cara... Que casinha, hein? Ainda chegamos lá, poxa. Mas assim, é muito bom, né? Ver um cliente tão satisfeito. Sim. E, cara, o legal disso aí, hoje ele faz publicidade, é um grande parceiro nosso, Luiz Ricardo, Neto, César Filho. Mas esses caras realmente, eles chegaram para colocar energia solar na casa deles. Então, foram clientes que gostaram muito da solução ali e acabamos fazendo depois E vestiram a camisa, né? Vestiram a camisa. Com certeza uma casa daquela ali, o custo de energia, de ar-condicionado é muito alto, né? Ali acho que foram para quase 2.000 kW. Esse projeto é 2.000 kWh por mês. Então, realmente, o consumo de energia acaba sendo alto. Não tem jeito. E em quanto tempo o investimento ele é pago? Tudo isso depende do projeto, Claro. tá? Do tamanho do projeto. Quanto maior, a verdade é que assim, quanto mais você gasta de energia, né, maior o seu projeto, mas consequentemente o seu payback costuma ser mais rápido. Por isso que a gente fala que, quanto compensa, a partir de quanto que compensa de fato eu ter um projeto fotovoltaico? A gente sempre fala ali 250, 300 em diante, já vale a pena você ter um projeto fotovoltaico. Hoje a média está entre 3 a 5 anos de payback, tá? Dependendo, claro, do tamanho do seu kit, tá? É muito bom, né, gente? Em 5 anos você tem aí só a garantia da WEG é de 25. Isso. Então, assim, a pessoa tem uma economia de longa data. Isso aí. E igual o Vini falou, quando a gente está trabalhando com projetos menores de R$250, a gente demora uns 5 anos para recuperar. Mas quando a gente está falando já de projetos ali R$1.000, R$1.500, em 3 anos a gente já recupera todo o valor investido. Então é muito atrativo, cara. E o legal é o seguinte, quem coloca aí vira amigo da concessionária, porque quem coloca o projeto fotovoltaico torce para a conta de energia aumentar. Porque se a conta de energia aumenta, o payback dele diminui. É o tanto que ele tá deixando de pagar. Então essa é a ideia. O cara tá torcendo agora para aumentar a conta de energia. E sem falar que a pessoa começa a ter mais conforto, né, gente? Aquela coisa, apaga a luz, menino, faz isso. A empregada deixou o ferro elétrico ligado. Ele acaba relaxando um pouco, lógico que tem que ter uma consciência ambiental também. Sim. Uhum. Mas é interessante isso, né? A pessoa fica um pouco mais confortável de ter um ar-condicionado no quarto, na clínica, no escritório. Sim. O Felipe disse até um tempo atrás, anteriormente,
que, querendo ou não, consumo de energia está ligado totalmente à sua qualidade de vida. Então, é isso que a gente traz. A Eletrobidu não traz sistema fotovoltaico, mas a ideia aqui é qualidade de vida, aumentar a sua qualidade de vida. Essa que é a ideia aqui da Eletrobidu. E quanto tempo leva uma instalação básica desse sistema fotovoltaico da Eletrobidu? Aqui, no estúdio, eles começaram 9 da manhã, 1 da tarde, mais ou menos, 2 da tarde já tinham terminado. Foi muito rápido. Lógico que depende da quantidade de placas e tudo mais. Exato, depende de fatores climáticos também e quantidade de placa, né? Mas O acesso, né? O acesso. Claro, mas assim, hoje vamos falar um projeto até umas 16 placas, vamos falar de 1.000 kWh, a gente tá falando aqui em 2 dias aí no máximo para estar tudo instalado, tá? Claro que às vezes pode ser feito em um dia, enfim, mas isso tempo de instalação, né? Mas tem o tempo também que corre todo o projeto. Viabilidade. Né? Tem que homologar o sistema, tem a parte burocrática ali de contrato, a parte do cliente agilizar o mais rápido possível uma procuração que nos dá poder a resolver trâmites com a concessionária. Isso impacta em prazo de entrega, tá? Mas dependendo de cada região, aí por volta de 75 dias é a média aí, ou máximo, dependendo de cada região. Claro que depende de cada concessionária. Sim, no nosso caso aqui foi até bem rápido. Sim. Porque a CEMIG já havia trocado o nosso padrão. Já estava tudo adequado, Tudo adequado. Então, quando eles vieram, que vocês instalaram, demorou 2, 3 dias, veio a CEMIG, fez a vistoria que não gastou nem 5 minutos e falou assim, pode utilizar o sistema que está 100%. Então, a gente sempre fala, Eduardo, claro que o sistema, a montagem dele, ela é bem rápida, tá? Como você falou, pô, levou um dia aqui. É que a parte de engenharia por trás, que ela é um pouquinho mais burocrática, existe prazos regulamentados que as concessionárias têm que seguir, então a gente precisa respeitar eles. Mas hoje, realmente, com o volume que a gente já conhece os caminhos ali dentro e provavelmente seu sistema deve ter sido terminado em 30 dias, 40 dias. Sim. A gente sempre busca entregar mais ou menos isso mesmo. Um over-delivery ali para os nossos clientes, entregar cada vez uma solução que eles realmente fiquem ali, pô, você tinha falado que era 70, me entregou em 30, ele realmente gosta bastante disso aí. Tem um agrado, né? O cliente tem um agrado, sente mais... Que ele foi favorecido na questão do tempo. Porque o cara, quando está procurando a energia solar, ele quer economizar, né, gente? Ele já está cansado de pagar conta alta. Já está estressado que a conta que não chega. Quando chega, tá diferente. Às vezes tem uma multinha porque não pagou, sendo que ele pagou. Então, o cara tá já... Para vocês terem uma ideia aqui, comigo aconteceu que quando eles mudaram o meu padrão, veio uma conta, aí passou 10 dias, veio outra conta, e passou mais 10 dias, uma terceira conta, tudo com a mesma data de vencimento. E aí, quando eu ligava lá para a CEMIG, eles falavam assim, não, é porque o seu consumo alterou demais e tivemos que fazer outros cálculos. Eu falei, gente, que doideira, né? Sim. Então, a pessoa colocando esse sistema, ela fica mais livre disso também, esses percalços, né, com as operadoras. Cara, a gente vê várias motivações dos nossos clientes, alguns olhando sustentabilidade, outros olhando basicamente a economia, outros olhando qualidade de vida. Mas, cara, o que é comum em todos é sair fora dessa burocracia e dessa não previsibilidade. A concessionária, às vezes, você não sabe o que vai acontecer. Às vezes ela vem ali e fala que estava medindo errado e muda alguma coisa. Ou então, até mesmo no país que a gente está hoje e da forma como a energia variou nos últimos anos, a gente não sabe quanto vai custar a energia no ano que vem. Não Bandeira sabe. Verde, amarela, vermelha, vermelha 1, vermelha 2, roxa, escassez hídrica, preta. E a questão também nem é só isso, né? É também o aumento na conta de energia. A gente considera 10% que a gente é bem conservador. Mas, na verdade, aumenta 12%, 18%, né? A gente vê aí casos, mas esse não saber como vai ser daqui 2, 3, 10 anos, quanto vai estar essa conta de energia. O nosso governo, ele não facilita a vida das pessoas, né? Ele quer arrecadar. Mas, e para as pessoas que moram em apartamento? Como que funciona essa questão da instalação? Porque às vezes tem que ter uma reunião de condôminos, né? Como que pode ser feito isso com a Eletrobidu? Em apartamento é um pouco complicado, né? Geralmente, quando você vê
projetos fotovoltaicos em apartamento, geralmente, tá? Não são todos os casos, é para área comum, Isso. tá? Então, existe uma assembleia que ali, grande parte, tem que ter o ok, né? Tem que dar o ok, para sim a gente conseguir fazer a instalação. E um fator determinante, ter telhado, né? Porque ter espaço no telhado para você Área aberta, né? conseguir Área instalar, aberta, né? insolação. E existe casos, principalmente em Minas, a gente enxerga bastante isso aqui, de apartamentos com cobertura. Então, existem outros apartamentos com cobertura, claro, mas aqui tem um volume mais alto, apartamento de 4 andares com cobertura. E essa cobertura, quando o telhado é seu, tá? Independente da cobertura, aí sim dá para fazer o projeto, porque o telhado é seu. Claro, tem que ver quando você comprou se o telhado de fato é seu. Se for seu, dá para instalar ali, tá? E aí não precisa de assembleia nem nada. Aí dá para ter um kit fotovoltaico em apartamento, se for cobertura. Agora, não moro no segundo andar, eu tenho um cliente meu que eu fiz visita, Ele falou assim, quero colocar na janela. A janela não. Vou colocar, eu tenho uma varanda grande, vou colocar, não tem como, né? E aí o certo é ele colocar na casa de um parente ou algum amigo, ou num sítio que ele tenha, e aí sim, gerar mais, considerando aquela casa, gerar mais, aí volta naquilo que a gente tá falando. Gerou crédito, É uma possibilidade. Sim. ele cadastra outra unidade, a unidade do o apartamento dele, na lista de rateio da usina, e assim consegue abater a conta de energia. E esse processo da homologação lá no sistema junto à distribuidora, ele é totalmente, então, feito pela Eletrobidu. O cliente não se preocupa com nada disso. A gente sempre fala que o cliente tem que se preocupar com uma coisa, em assinar uma procuração autorizando a gente. Assim que a gente tem essa procuração, a gente basicamente resolve tudo para o cliente. A gente representa ele frente à distribuidora e vai desde enviar o projeto até trocar realmente o medidor, que a gente, quando finaliza um sistema solar, a gente precisa trocar o medidor para ele conseguir contabilizar aquela energia que você devolveu para a distribuidora e vai te dar crédito. Tá? Então a gente faz de ponta a ponta toda essa tratativa. E até depois, né? Como a gente falou, a gente ativamente pode fazer alteração caso tenha algum tipo de rateio, que é gerar energia num local e o excedente ir para o outro. Beleza. E vocês falaram a questão do aplicativo, né? Ele é um aplicativo, então, da WEG que vocês utilizam, né? Ou de um terceiro. Sim. Como que ele funciona, assim? Ele é bem detalhado? Sim, cara. Hoje, quando a gente fala do aplicativo, a gente tem vários recursos ali dentro, tá? Os principais são você ver quanto você economizou, quanto de energia você gerou. Mas para você ter noção, hoje a gente consegue até mesmo conectar o seu aplicativo do solar com a sua concessionária. Chegando no final do mês, a sua conta já aparece ali e ele já te dá um relatório completo. Se você tem crédito ou não, quanto você gastou, você consegue fazer toda essa conexão. Ah, então, esse aplicativo aqui, ó, que eu instalei, que vocês me passaram, depois a concessionária, ela tem também essa informação do consumo e tudo mais? Vai aparecer aqui algum relatório ou não? Não, como que funciona? Como que funciona? Me explica aí, que eu sou leigo. Legal, né? eu acho que é legal aí, ó. Você que tá utilizando Tô o aprendendo aplicativo. agora. É, isso aí. Isso aí. O aplicativo que a gente usa hoje é da SolarZ, que é um grande parceiro nosso em várias frentes, tá? Parceiro WEG também. E como que funciona? Quem tem acesso a ele é o cliente. O cliente que monitora toda a geração da usina e a gente também, tá? A gente como empresa integradora. A concessionária, o que ela enxerga? Ela enxerga só o medidor. Para ela interessa Só números. números do poste para fora, do poste para o medidor. Quanto você precisou pegar dela e quanto você devolveu para ela. É isso que interessa para ela. Você tem acesso a tudo. E como eu disse, para trazer às vezes facilidade numa análise de conta e tudo mais, esse aplicativo ele tem uma comunicação direta com o sistema da concessionária. Isso para você conseguir baixar a conta, para ele já te trazer um relatório e tudo isso ser de uma maneira mais fluida ali, mais rápida para o cliente. E existe algum delay das informações do aplicativo com o inversor? Porque o inversor é meio que imediato ali, Sim. né? Ele está fazendo a leitura. Você sabe mais ou menos esse delay que tem de tempo? Como que funciona, cara? Como você disse, o seu inversor ali, você consegue ver nele Isso, tem um display. em tempo real, basicamente, como que tá variando a geração. O aplicativo, se a gente fosse enviar toda hora essa velocidade, nem teria tanta funcionalidade. Então, ele manda dados de tempos em tempos, periodicamente.
Eu vou falar um número aqui, que era o que funcionava antes, eu não sei se é até hoje, mas era de 5 em 5 minutos ele enviava um bloquinho de informação, de 5 em 5 minutos. Então, com isso, ele construía um gráfico depois da sua geração, tá? Então, é assim que funciona. Mas é muito tempo real, é basicamente real time. Ali Não, que 5 você minutos, acompanha, a pessoa tem um acesso a muita informação. Muita informação. Porque, Muita né, informação. a pessoa também não vai ficar o dia inteiro olhando, nossa, e não vai nem trabalhar, né? Não vai nem trabalhar. Esquece. O cara é tão... Você sabe, né? O mineiro é mais pão duro, né? Mas se o cara ficar também ali o dia inteiro, nossa, economizei tanto. Isso aqui não é investimento de banco, né? É um investimento de energia. Mas, cara, pior que é engraçado. A gente entrega pro cliente como se fosse uma versão cliente. Mas a gente, para olhar, a gente tem uma versão como se fosse empresa instaladora. E lá a gente consegue ver quantos clientes estão acessando. E o pessoal acessa demais o aplicativo. Acessa Ele demais. tá ali parado, né? Fala assim, deixa eu ver se esse mês eu gastei mais do que o mês passado. Tanto que, cara, um negócio que é legal, a gente fala que o cara tá tão impactado com o aplicativo que a gente tem várias avenidas de crescimento que a gente usa para vender o nosso sistema e indicação é uma muito forte. E a gente sempre vê que domingo é um dia que os nossos vendedores recebem muita ligação. Por quê? O cara tá lá no churrasco com o amigo e quer mostrar pro amigo. Aí, ó, o que eu tenho aqui, ó, quanto eu economizei hoje. O cara já pega o telefone e E vocês têm esse sistema, né, de parcerias, que é muito interessante. Eu até fui esperto, viu, pessoal? Eu coloquei bem próximo ao portão, porque quando o cliente entrar aqui no estúdio, fala assim, ó, tá vendo aqui, ó? Tem um sistema aqui da Eletrobidu, ó. Quer comprar? Vamos fazer uma negociação aí, eu vou direcionar vocês lá para os vendedores. Mas como funciona essa questão dos parceiros da Eletrobidu? Eu posso até anunciar para o pessoal aqui, esse canal de parceiros, que é o EBP, que é o Eletrobidu Partners, é algo que a gente lançou exclusivamente esse mês, tá? A gente veio testando, deu muito certo com alguns parceiros selecionados, e a gente acabou abrindo para o público. Então, o que acontece, pessoal? Hoje, se você quiser se tornar um parceiro da Eletrobidu, você pode fazer o cadastro lá, bidupartners.com.br, e você se torna um embaixador. O que é legal desse embaixador? Ele tem uma plataforma dele específica para indicar clientes para a gente. Então ele coloca lá o nome, o consumo, e essa indicação já cai direto para o nosso time de especialistas, que faz todo o trabalho, desde explicar como funciona. Porque são os profissionais, né? Os caras estão preparados para isso. E você consegue aqui, com toda a transparência, ir monitorando como está o andamento. Se fez uma proposta, se fizemos uma visita. Se fechou. Se fechou. E se fechou, você é remunerado por isso. Na verdade, só de ter uma visita, você já ganha um valor. Então, é realmente um programa de parceiros onde os dois lados acabam ganhando muito. O cara que está indicando é remunerado, a Eletrobidu faz milhares de vendas com isso, tá? E ainda a gente, muitas vezes, descobre parceiros e talentos que muitas vezes começam indicando e depois acabam trabalhando com a gente lá dentro. Não, então depois a gente podia colocar até um QR Code aqui no nosso podcast para as pessoas que assistirem, né, o podcast que o Doutor Pode, elas possam adquirir os produtos da Eletrobidu. Sim. Com certeza é interessante, né, as pessoas terem acesso a gente ou gera um código, né, uma palavra-chave. Vamos fazer assim, cara. Depois, quando você for disponibilizar, a gente manda 2 links para vocês e daí vocês colocam como um QR Code ou o link. Legal. Um que é para o pessoal simular e daí já vai aparecer para eles como se fosse ali algo de quanto eles gastariam para investir num sistema solar. E o outro para quem quiser virar parceiro também. A gente Legal. manda um link lá, se o cara se sentir interesse em se tornar um parceiro da Eletrobidu, ele vai bater um papo com o nosso Às vezes time. o cara tem uma empresa, por exemplo, de ar-condicionado, tem um volume de clientes que perguntam. E tudo a ver, né? Tudo a ver. Entendeu? Que tudo a ver. pergunta e aí não é o ramo dele, só que ele, conhece a Bidu, sabe o trabalho da Bidu e vai indicar esse cara. E aí acaba ganhando por isso também. Essa que é a ideia. Trazer ele como um parceiro nosso, né? Não, eu só de conversar aqui com vocês, eu já pensei, eu tenho uma empresa que trabalha com casas de madeira, né? E eles fazem muitas casas no interior, que tem áreas enormes, que a pessoa pode utilizar a energia solar com grande facilidade. Eu vou ligar para eles semana que vem e falar assim, ó, vai lá na Eletrobidu, porque vai construir a casa
e já colocar as placas, né? É, Tem muita sinergia, cara. A gente vê muita complementariedade, realmente. Tem muitos equipamentos, que nem o ar, que nem a casa de madeira que olha a sustentabilidade. Muitos que o cara coloca ali e depois vai colocar veículo elétrico. O cara que tem o veículo elétrico, É Ele- ótimo. cara, ele vai carregar o tanque dele, né? As baterias, As com o baterias. sol. Não vai gastar nada. Então, realmente, as coisas se comunicam e anda fluindo. E esse grupo de parceiros aí, que hoje já passam de 500, vem só aumentando. Ô, Felipe e Vinícius, eu quero agradecer vocês, porque esse Legal. bate-papo foi muito legal. Eu acredito que todos que assistiram gostaram de conhecer um pouquinho mais disso e com certeza vão entrar em contato com a Eletrobidu. Querem deixar mais alguma mensagem para o pessoal, alguma dica ou alguma informação extra que eu esqueci de perguntar? Cara, o que eu sempre deixo aqui, a gente sempre fala quando a gente fecha os nossos clientes, quando a gente vai levar uma nova solução, é que, cara, a gente participa realmente de uma revolução do Sistema Nacional de Energia, tá? Então, a gente ficaria muito contente se vocês buscassem colocar energia solar. O melhor dia para colocar energia solar já foi ontem. Seja com a Eletrobidu, seja com uma outra empresa que está fazendo esse caminho, a gente acredita que daqui a pouco todo mundo vai ter painel solar na casa. Então não deixa para amanhã, coloca agora. Você vai estar ajudando o Brasil, você vai estar gerando renda, vai estar gerando emprego e ainda economizar muito na sua conta de luz, tá? É isso aí. É isso aí, Felipe. É isso aí. Felipe Claro. não, Vinícius. É. Desculpa. Não, tá sossegado. Felipe lá, Vinícius aqui. Tá sossegado, é isso aí mesmo, é isso aí. A gente costuma dizer isso bastante aos clientes e é legal trazer, pô, você agora é um cara que produz sua própria energia e além de economizar, tá fazendo bem também pro planeta e o bem pro próximo também, né? Tá ajudando. Eu achei legal a demanda demais. energética. Eu tava andando na rua ali com o cachorro, aí o vizinho viu a instalação, né? Aham. Porque os vizinhos estão sempre de olho na gente. Não sei por quê. Não sei por quê. Mas assim, ele chegou, nossa, Eduardo, que legal, agora sua casa é uma casa verde, É isso aí. né? aí. Porque tá colocando a energia elétrica fotovoltaica. Então, eu quero agradecer demais a vocês. Aprendi bastante hoje e creio que nós aqui do estúdio da Art Beats, do Dr. Pod, vamos fazer uma parceria aí por longos tempos, Pô, show viu? de bola. Longa A data, gente que agradece sólida. aqui a oportunidade de mostrar pro pessoal a importância de um sistema fotovoltaico, como funciona. Claro, tem detalhezinhos É. técnicos, às vezes um cara quer saber, mas aí entra em contato com a gente também, que Isso, a gente vai estar disposto a sanar dúvidas também e trazer o projeto fotovoltaico para esse cara. Não, muito bom. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês demais que assistiram. Olha, deixa um like, compartilha, indica esse vídeo para as pessoas que querem economizar e colocar uma rede sustentável de energia nas suas casas. Tá bom? Um forte abraço para vocês e nos vemos no próximo Doutor Pod. Até mais.